Na nossa aula número 5, nós vamos falar do porquê que há a motivação para a abertura de capital de uma empresa. Nós já vimos em aulas passadas que a oferta pública de ações ela pode ser primária ou secundária. Primária quando é feita pela primeira vez. Qual é o objetivo de fazer esse lançamento, essa abertura de capital? Não só para angariar novos investimentos, novos recursos, também fazer a abertura do capital. E o que nós vamos ver agora, quais são as motivações para que isso ocorra. Nós já vimos também que no mercado secundário ele tem outras especificidades, porque são onde são transacionadas as ações nas chamadas bolsas de valores. Esse tipo de ação traz rendimentos, recursos para os investidores e não para os controladores da empresa. Então vamos lá, por que há essa abertura, de capital? Primeiro a gente tem que ver que não é uma coisa muito simples de se fazer, requer uma série de ritos que são fundamentais para que isso ocorra. Então vamos lá. A oferta pública, ela é o processo de emissão de valores mobiliários, como por exemplo as ações, por subscrição pública, no qual a empresa emitente delega ao intermediário financeiro a colocação dos ativos no mercado de capitais. Esse processo de colocação de valores mobiliários envolve um grupo intermediário de intermediários financeiros, que chama de consórcio, com um ou mais coordenadores. A CVM classifica as ofertas públicas de ações como oferta pública inicial, que também são chamadas e conhecidas como IPO, que corresponde à primeira oferta das ações da empresa, ou seja, a abertura do seu capital na Bolsa de Valores. A oferta pública subsequente, que é o follow-on, corresponde à emissão de ações posteriores à abertura de capital da empresa. Então, uma oferta pública de ações representa uma oportunidade para os investidores adquirirem novos ativos, que são disponibilizados no mercado pela primeira vez. Então, todas as IPOs são ofertas públicas de ações, enquanto as follow-on podem ser realizadas por meio de oferta pública ou restrita apenas para os investidores qualificados. Indiferente de a oferta pública ser inicial ou subsequente, ela pode ser dividida em duas categorias: a categoria primária e a categoria secundária. Na oferta pública primária, o vendedor das ações é a própria empresa, ou seja, ela emite as novas ações na Bolsa de Valores aos investidores interessados. Essa emissão de ações é destinada ao caixa da empresa e constitui um aumento de capital social. Já na oferta pública secundária, ela corresponde à oferta de ações já existentes, já transacionadas. Ou seja, ela não abrange a emissão de novas ações, ou da chamada abertura de capital. Nesse caso, os recursos são destinados ao caixa da empresa, mais ao investidor vendedor. De modo geral, a oferta secundária ocorre por sócios majoritários que querem desinvestir ou reduzir sua participação na empresa da qual são acionistas. Portanto, as vendas correspondem a ações já existentes. Um dos benefícios da oferta secundária refere-se ao aumento de liquidez das ações, uma vez que haverá um número maior de ações em negociação, o que facilita a sua venda.
Observe que a principal diferença das ofertas públicas consiste na destinação dos recursos recebidos, sendo a primária para financiar a empresa e a secundária não. A oferta pública, seja ela primária ou secundária, vai ampliar o quadro social da empresa, tendo em vista que os novos investidores se tornam sócios de um pedaço da empresa. A abertura de capital transforma a empresa numa sociedade anônima, a qual terá acionista que detém uma fatia da companhia com direito aos lucros gerados. A abertura de capital, ela é uma estratégia empresarial. E o mercado de valores mobiliários é o segmento do sistema financeiro, conforme a gente já estudou na aula 1, que possibilita transferências dos recursos diretamente entre os agentes econômicos, que são os agentes superavitários e os agentes deficitários. Nesse mercado, as instituições financeiras atuam como prestadoras de serviço. Por exemplo, a estruturação de operações, assessoria na formação de preços, captação de clientes e distribuição dos valores mobiliários no mercado. Diferentemente do mercado de crédito, no mercado de capitais, os poupadores emprestam seus recursos diretamente aos agentes deficitários e assumem os riscos de uma possível inadimplência. No entanto, as operações ocorrem sempre com a intermediação de uma instituição financeira, tal como a Bolsa de Valores. Nas últimas décadas, observou-se uma expansão do mercado de capitais em maior número, tanto de entidades participantes como de investidores. Esse mercado apresenta-se como fonte de financiamento para empresas, especialmente como provedor de recursos a longo prazo. A obtenção de recursos de investimento é apontada como a principal razão da abertura de capital, já que recursos de investidores sócios não têm prazo de amortização, nem exigem um retorno pré-definido, como ocorre nos empréstimos. Além de financiar novos projetos ou expandir a empresa, a oferta pública ela pode ser utilizada para aquisições que gerem ganhos de escala e aumente a diversificação e a complementação de linhas de produto e a captação de novos clientes e regiões operacionais. A companhia ainda pode utilizar os recursos para financiar pesquisa e desenvolvimento, pagar dívidas, se de caso tenha, ou substituir essas dívidas por outras em melhores condições. O aumento do capital social, obtido com a abertura da empresa na Bolsa de Valores, também vai favorecer a liquidez patrimonial, uma vez que os acionistas majoritários ou controladores têm maior liquidez de seu capital. A liquidez é uma maneira de proteger o capital investido e dar maior mobilidade de negociação do patrimônio dos acionistas, assim como o crescimento de investidores potenciais. Um outro benefício igualmente importante é o marketing positivo, que a empresa cria ao realizar a divulgação das suas informações financeiras, aumentando a confiabilidade dos clientes e das instituições financeiras. Tanto é assim que os custos para o endividamento bancário são menores para as companhias abertas. Além disso, favorece a governança, alterando a cultura organizacional após a oferta pública inicial. É necessário atender às exigências de governança corporativa, com controles internos mais robustos e transparentes, porque é uma exigência, inclusive, das bolsas de valores. A empresa tem mais reconhecimento dos stakeholders, que são as pessoas interessadas nas transações, já que passa a ter maior visibilidade. Ela aumenta a eficiência da gestão, pois passa a se organizar melhor para garantir os recursos projetados e justificar a estratégia adotada.
por vezes, ela consegue melhorar suas negociações com fornecedores, aumentar a competitividade e elevar o comprometimento dos seus colaboradores. O aumento da profissionalização empresarial também pode ser uma vantagem, porque é necessário um número maior de profissionais qualificados para atender a demanda do mercado financeiro. Então, você passa a ter uma gestão voltada para a profissionalização dos colaboradores. Outra motivação é a reestruturação societária, visando a sobrevivência ou a expansão da companhia. No entanto, esse motivo pode deixar os investidores confortáveis. Para tanto, nesses casos, as empresas precisam ser capazes de explicar ao mercado seus planos e a mudança na estrutura de capital. Então, abrir o capital é uma das principais decisões empresariais, além de ser um processo complexo, com mudanças estruturais, posicionamento estratégico e que gera maior visibilidade e transparência. A principal razão que conduz as empresas a abrirem seu capital é o acesso aos recursos de investimento. Outras vantagens também são percebidas na adoção dessa estratégia, principalmente para aquisição, para fusões, liquidez patrimonial, profissionalização empresarial. Cabe destacar que as empresas que desejam negociar suas ações na Bolsa devem abrir o capital seguindo os procedimentos jurídicos necessários. Então, existe um arcabouço legal muito significativo para que a empresa consiga fazer a abertura do seu capital. Nós temos, né, na Comissão de Valores Mobiliários e também no próprio site da Bolsa, da B3, indicando quais são os caminhos que devem ser percorridos pelas empresas para que elas possam exercer a abertura de capital. Portanto, é muito importante, muito significativo para as empresas que querem ampliar sua capacidade produtiva, sua capacidade financeira e até a sua capacidade de barganha, que elas procedam à abertura de capital.